O sistema genital é um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto com a finalidade de possibilitar a reprodução. Logo, está presente no corpo das mulheres e dos homens com aspectos distintos entre si. No organismo masculino, este sistema trabalha para a produção dos espermatozoides, que adentrarão o organismo feminino através da relação sexual. Já o sistema reprodutor feminino está voltado para a produção do óvulo, que será fecundado pelo gameta masculino. E através disso se origina o zigoto, que se desenvolverá em embrião. O gameta masculino é espermatozoide, mas o gameta feminino, o óvulo, resultará no zigoto que se tornará embrião. A divisão do sexo biológico entre os seres humanos se dá através dos quesitos genital e combinação final dos cromossomos durante o desenvolvimento embrionário. Sendo assim, somos sexualmente classificados em sexo masculino, feminino e intersexos. Aqueles classificados como intersexos são indivíduos que não se encaixam nos parâmetros típicos de masculino e feminino e apresentam uma combinação diferente dos fatores sexuais citados anteriormente, podendo exibir características masculinas e femininas simultaneamente, ou ainda não desenvolver completamente nenhum desses quesitos. Isso significa que, em um mesmo indivíduo, algumas características sexuais são masculinas e outras femininas, ou elas não se desenvolveram por completo. O sistema genital feminino é composto por 2 ovários, que são responsáveis pela produção dos óvulos e dos hormônios sexuais denominados estrógeno e progesterona. 2 tubas uterinas, ou trompas de falópio, que vão desde o ovário até o útero, sendo o local onde ocorre a fecundação e o transporte do óvulo dos ovários até o útero. O útero é a região onde o embrião se desenvolve após o encontro entre os gametas masculino e feminino. Este órgão descama caso não ocorra a fecundação, sendo esse processo denominado menstruação, que esclareceremos à frente. A vagina, que serve de abertura para a saída do fluxo menstrual e do bebê durante o parto. A abertura vaginal é circundada por uma fina membrana denominada ímen, que é rompido no momento da primeira relação sexual da mulher. E a vulva, que compõe a parte externa da genitália feminina, sendo formada pelos grandes lábios e pequenos lábios, pela abertura da vagina e uretra e clitóris. Mas afinal, o que é a menstruação? O ciclo menstrual se resume pela atuação de 4 hormônios: estrógeno, progesterona, produzidos principalmente pelos ovários, e FSH e LH, secretados pela glândula hipófise, e que atuarão desde a ovulação até o fim do ciclo com a menstruação, caso não tenha ocorrido a gravidez. A menstruação é o processo de descamação das paredes internas do útero denominado endométrio, se repetindo todo mês, e ocorre quando ao longo do ciclo não há fecundação. Portanto, o ciclo menstrual é nada mais do que um processo em que o corpo da mulher se prepara para a gravidez e para receber o embrião. Quando essa não ocorre, o endométrio se desprende da parede uterina e assim se torna o que conhecemos como fluxo menstrual. A primeira menstruação que ocorre na vida de uma mulher é chamada de menarca e ocorre em meninas que se encontram aproximadamente na faixa de 12 anos de idade. Já o sistema genital masculino apresenta uma conformação diferenciada e as estruturas que a compõem são os testículos, relacionados à produção dos espermatozoides e do hormônio testosterona, o epidídimo, que realiza o armazenamento e maturação dos espermatozoides, os ductos deferentes, que conduzem os espermatozoides a partir do epidídimo, e outros ductos denominados ductos ejaculatórios, que emitem e depositam os espermatozoides na uretra. Com isso, a uretra, além do controle na saída de urina, apresenta a função de conduzir o esperma durante a ejaculação. O pênis, que tem função de ejaculação e deposição do esperma no organismo da mulher, o que destaca seu caráter reprodutivo. E as glândulas anexas, sendo elas a próstata, que realiza a secreção de um líquido seminal denominado secreção prostática para nutrir e transportar o esperma, um par de glândulas vesiculares produtoras de líquido alcalino, que também irá compor o líquido seminal, e um par de glândulas bulbo-uretrais, que apresentam um papel de secreção de muco lubrificante na uretra e a extremidade do pênis para que os espermatozoides não sejam danificados durante a ejaculação.
A importância do conhecimento sobre as nossas próprias características sexuais humanas, em conjunto ao conteúdo presente no vídeo sobre os contraceptivos, cria uma série de questões voltadas para o autoconhecimento de nosso próprio ser, e com isso a noção de quais partes do corpo podem ou não ser tocadas. Um abraço, um aperto de mão ou até mesmo um beijo no rosto podem acontecer entre duas pessoas desde que haja consenso de ambas, ou seja, desde que essa ação seja aprovada. Quando a demonstração de afeto se torna forçada ou causa qualquer desconforto entre alguma das pessoas envolvidas, ela pode ser considerada como um tipo de violência. Dentre os perfis de violência com característica forçada se encontra o abuso sexual. O termo abuso sexual enquadra ações de violação sexual que não envolvem o consentimento de ambas as partes. Com isso, práticas de terror sexual, por exemplo, carícias forçadas como beijos e toques e tentativa de estupro se enquadram no termo de abuso e são classificadas como crime de acordo com o Código Penal, sendo uma violação que fere a dignidade das vítimas e muitas delas não realizam a denúncia por medo, vergonha ou sensação de impunidade. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 70% dos casos de abuso sexual no Brasil ocorrem com crianças e adolescentes, tanto meninas quanto meninos. E grande parte das vezes o agressor ou agressora é membro da própria família ou tem convívio com a vítima, podendo ser vizinho ou amigo de familiares, o que desmistifica a ideia de que a violência sexual ocorre apenas através de desconhecidos. O levantamento da ONDH permitiu identificar que a violência sexual acontece em 73% dos casos na casa da própria vítima ou do suspeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros e igualmente de idade adulta, entre 25 e 40 anos, para 62% dos casos. A vítima é adolescente entre 12 e 17 anos do sexo feminino, em 46% das denúncias recebidas. Muitos ainda têm dúvida acerca de qual seria a diferença entre assédio e abuso. O assédio é um tipo de abuso sexual, porém neste caso não ocorre contato físico. Esse tipo de crime envolve, por exemplo, falas constrangedoras, tentativas de toque sem permissão, observação sobre as partes do corpo da vítima em público, pressão psicológica em troca de favores, dentre outras ações. Com isso, a sensação de constrangimento está presente em todos os tipos de abuso, o que muitas vezes pode dificultar que a vítima realize uma denúncia. Apesar de tantos obstáculos provocados por essa violência, que pode ser traumática para a vítima, é de extrema importância que a denúncia seja feita e, assim, os autores do crime sejam devidamente punidos. O Disque 100 é um canal de denúncias que pode atender chamados anônimos e de forma gratuita. Denuncie se você souber de qualquer caso suspeito ou se até mesmo estiver passando por essa situação. É necessário que a sociedade tenha consciência de que a culpa nunca é da vítima, não importa a situação em que o abuso ocorreu. Para denúncia, Disque 100, Polícia Militar 190, Polícia Civil 197.